Qual é a grande ideia da Bíblia? Aqui está Erika Van Heitzma. A Páscoa, na verdade, toda a Escritura é uma história de amor. Uma história de um Deus que está tão intensamente apaixonado por seu povo que ele preferiria morrer do que viver sem ele. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, na voz de Renata Santos. Bem, é sexta-feira, mas não é uma sexta-feira qualquer. Esta é uma sexta-feira santa. Ao ouvir a história do que aconteceu nesta sexta-feira, há milhares de anos, o que comemoramos hoje, a princípio você pode pensar, como isso pode ser bom? Mas, na verdade, é a melhor notícia que já chegou a este mundo caído e quebrado. E a minha amiga e parte da nossa equipe no Revive Our Hearts, Erika Van Heitzma, tem nos ensinado esta semana, nos apontando para a história da Páscoa, a festa dos pães asmos no Antigo Testamento. Se você perdeu algum episódio, acesse o nosso site avivanossoscorações.com e ouça os episódios anteriores desta semana. Eles têm sido muito ricos e preciosos. E hoje chegamos ao ápice do porquê Jesus Cristo veio a esta terra. O que era para ser apenas uma sexta-feira comum, tornou-se uma sexta-feira santa. Então, Senhor, sintonize nossos corações, sintonize nossos ouvidos. Dê-nos corações para receber e acreditar e olhos para ver Cristo como Ele é e encontrar nele a vida eterna, o perdão dos nossos pecados e tudo o que precisamos para agora e para a eternidade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. De muitas maneiras, é a clássica história de amor. O herói, um homem incrível, disposto a superar qualquer obstáculo para resgatar e conquistar o coração da mulher que ama. Quanto maior o obstáculo, mais forte parece o amor do herói, não é? E como nos alegramos no final da história quando o vilão é derrotado e finalmente eles ficam juntos. O herói vence. E a mocinha está livre para ficar com aquele que provou seu amor. Nosso Deus é um amante. E como temos descoberto esta semana, de uma certa forma, a Escritura é uma história de amor. Uma história de um Deus que está tão intensamente apaixonado por seu povo que ele preferiria morrer do que viver sem ele. Vimos isso no Êxodo, quando Deus veio saltando sobre as montanhas e pulando sobre as colinas para libertar Israel do Egito e de Faraó. Ele lhes deu a Páscoa, a festa dos pães asmos, para lembrá-los de seu novo status. Não mais escravos de Faraó, agora escravos de Deus. Cidadãos do reino de Deus. Eles são uma nova nação, uma nação santa, diferente e separada, assim como o Deus deles é santo, para que esse Deus santo possa habitar entre eles. Mas aqueles velhos mestres, algozes, o pecado e a morte, continuam a separar Deus e seu amado povo. Porém, não foi apenas Israel que foi separada de Deus pelo pecado e a morte, não é? O pecado e a morte mantinham Deus afastado daqueles que estavam fora da aliança com Abraão. Se você não é judeu, é um gentil, eu sou uma gentia. E, na verdade, a Bíblia diz que estávamos ainda mais longe. Paulo diz aos gentios em Efésios 2, versículo 12. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Assim, essa aliança, essa obrigação que ligava Deus a Israel, mantinha todos os outros fora dela. Portanto, não tínhamos promessas de Deus, não tínhamos esperança de receber as promessas de Deus.
Não tínhamos motivo para esperar nada de Deus como gentios, exceto talvez ira e julgamento. Quem éramos nós para sermos conhecidos e amados por esse incrível Deus? E, no entanto, somos, não somos? Segundo a graça e a misericórdia de Deus, esse sempre foi o plano. Lá atrás, em Gênesis 15, falamos sobre isso na segunda-feira, quando Deus disse a Abraão que abençoaria o mundo inteiro por meio da família de Abraão, ele estava falando de nós. Deus não salvou Israel simplesmente por causa de Israel, porque Deus não é o Deus de Israel apenas. O Deus de Israel é o Deus do mundo e, portanto, até os gentios foram chamados por um Deus que nos ama. E Ele convidou você a se juntar ao seu reino. Ele conhece o seu nome. E de acordo com o incrível plano de Deus, foi por volta da época da celebração da Páscoa que nosso Cordeiro Pascal foi morto. Mas seu sangue era muito precioso para ser colocado nas portas. Seu sangue é aplicado em nós. Foi na cruz que Deus nos tirou. Tirou você e me tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado. O golpe decisivo no poder do pecado foi dado na cruz. Seu direito sobre a humanidade foi destruído. E na ressurreição, a morte foi derrotada. Ela não pode mais nos segurar. O último grande obstáculo entre Deus e seu povo foi removido. 1 Coríntios 15 declara: a morte foi engolida na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Versos 54 e 55. Deus desceu novamente saltando sobre as montanhas, rompendo o céu e a terra, mas desta vez os poderes poderosos do pecado e da morte foram cancelados para sempre. Por causa da cruz e da ressurreição, agora temos um novo dono. Agora pertencemos a Deus. É por causa da cruz que Deus Pai pode dizer de você: ela é minha, aquela ali, ela me pertence. Romanos 11 fala sobre como fomos enxertados nesta aliança entre Deus e Israel. Agora fazemos parte do povo de Deus. Então, como discípulos de Jesus, como cidadãs do reino de Deus, também fomos chamadas a nos juntar a Israel e lembrar desta noite, a noite em que nosso Deus nos libertou. Mas não do faraó, e sim do reino das trevas, do poder do pecado e da morte. Por causa da fidelidade de Jesus até a morte, o Espírito do Deus vivo habita em você. Não mais apenas em um prédio, a presença de Deus está em seu povo. Temos acesso à sala do trono do céu por causa disso. Isso é um amém. Uma coisa que me frustra em relação a Hollywood, seus filmes e, sinceramente, seus romances na vida real, é que eles parecem parar assim que o casal se casa. Você já percebeu isso? Uma vez que eles se unem e têm um casamento, parece que tudo acaba. Você nunca vê o que acontece depois. Mas na visão de Deus, isso é apenas o começo. Ao contrário da história típica de Hollywood, a história bíblica não termina com o amado resgatando a mocinha. Se a Bíblia seguisse o padrão das histórias de Hollywood, então o êxodo teria sido mais ou menos assim. Deus e Faraó teriam aquele confronto. Faraó seria derrotado, um homem quebrado. Deus e Israel iriam embora de mãos dadas. E a última cena provavelmente seria o sol se pondo sobre eles. E então, bum! A tela fica preta e a história acaba. Mas há mais na história do que isso, não é? O livro não termina no êxodo, ele continua. O casamento não é o fim, é o começo. Deus não terminou. O relacionamento ainda não foi totalmente consumado. O lugar de habitação de Deus ainda não está com o homem. Mesmo depois do êxodo, Deus ainda não pode habitar intimamente com seu povo, não é mesmo? Há ainda uma tenda, um templo.
Eles ainda não podem ver o rosto dele. Até para nós, a Bíblia diz que o Espírito Santo foi dado como um sinal, uma garantia de que algo maior está por vir. Em outras palavras, ser salvo não é o fim da história, é o começo. Só porque você conhece Jesus não significa que a empolgação acabou e você apenas fica flutuando até morrer e estar com Ele. Há muito mais. Cânticos dos Cânticos, capítulo 2, descreve a chegada do amado como saltando e pulando. Esse amado está animado, ele está ansioso, querendo estar com sua amada. Por que ele vem? O poema continua. O meu amado falou e disse-me: levanta-te, minha querida, minha bela, e vem comigo. Versículo 10. O Senhor vem para estar com aquela que Ele ama, para entrar na relação mais íntima, para pegar sua mão e caminhar com ela todos os dias. Deus não redimiu Israel do Egito e os deixou vagando. Falamos sobre isso na terça e quarta-feira. Nem os transportou instantaneamente para o céu, não é mesmo? Ele os deixou na terra e os levou ao Monte Sinai para começar esse relacionamento. E uma vez que estão nesta aliança, Ele ainda não os tira da terra. Ele os deixa e desce para estar com eles, para caminhar com eles. O relacionamento começa aqui. Agora servimos o mesmo Deus e nós também fomos salvas para o mesmo propósito. Deus é Deus e Ele está interessado em você pessoalmente. Ele a ama profundamente. Mas posso gentilmente falar que Ele não está interessado em seus direitos e liberdades pessoais. Os caminhos e pensamentos dele são muito mais elevados do que isso. Ele sabe que é Deus. Ele sabe o que ele merece. Ele não precisa ser o mais popular. Ele não precisa ganhar votos suficientes. O mundo inteiro poderia clamar contra ele e ele ainda seria um bom Deus. A salvação não se trata apenas de escapar do inferno e ir para o céu quando você morre. Não é um tipo de seguro contra incêndio. Este Deus incrível rasgou os céus, não apenas para que você pudesse ser libertada do medo do castigo eterno, mas para que Ele pudesse estar com você hoje, para que você possa conhecê-lo intimamente agora. O Criador do universo a libertou da escravidão ao pecado para que Ele pudesse pegar sua mão e caminhar com você. Lembre-se, você foi retirada para que pudesse ser acolhida. O poder do pecado e da morte foi removido para que você pudesse pertencer ao reino do Filho amado de Deus agora e ter uma verdadeira intimidade com Deus hoje. Agora você faz parte do povo da aliança de Deus. Agora você tem um novo dono. Seus olhos agora podem vê-lo. Suas pernas podem segui-lo. Você pode ouvir a voz do seu amado chamando: levanta-te, vem caminhar comigo hoje. 2 Coríntios 5,17 declara: se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. O velho se foi. O Egito finalmente ficou para trás. Eis que tudo se fez novo. Parafraseando. Esse é o novo pão que temos celebrado. Assim como Israel, você também foi feita nova. Você deve mortificar o velho e recomeçar. Você não é mais escrava do pecado. Você não está mais sob o medo da morte. Paulo diz que estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. O pecado não pode mais controlar você. A morte não pode mais retê-la. Mas isso também significa que você não é mais dona do seu próprio corpo. Você foi comprada por um preço. Você também pertence a alguém. Então, o que o Senhor, seu Deus, requer de você? Temer o Senhor, seu Deus, servi-lo somente, ser como Ele, amar o que Ele ama e odiar o que Ele odeia, perdoar como Ele perdoa, servir como Ele serviu. Mas tudo isso deve vir de um coração de amor.
amor por este Deus incrível que fez tanto para salvá-la. Trata-se do relacionamento. Deus não está interessado em robôs. Deus é um amante que deseja um relacionamento, andar com você, falar com você. Ele quer que você reserve momentos a cada dia para estar com Ele, a cada semana para se concentrar nele. Mesmo agora, no meio da loucura de sua vida ocupada e cheia de planos para cada momento, Deus quer que você pare e simplesmente seja dele, sendo transformada na imagem de seu filho, mesmo agora. E então, um dia, veremos o rosto dele. Apocalipse 21. E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Versos de 1 a 5. É apenas uma questão de tempo, e o nosso amado virá habitar conosco para sempre. Vem, Senhor Jesus, que dia maravilhoso será! No cerne da Páscoa, na verdade de todas as Escrituras, há uma história de amor. Uma história de um Deus cujo amor por seu povo é tão apaixonado e intenso que ele preferiria morrer do que viver sem eles. Não há problema tão grande que nosso Deus não possa resolver, como diz a canção. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Amém. Obrigada, Érica. Fomos do primeiro livro da Bíblia no início desta semana. Quem é Deus? O que Ele está fazendo? Por que Ele quer um povo? O que significa essa aliança? E como Ele buscou um relacionamento de aliança com seu povo? E então Erika Van Heitzman nos levou ao fim da história, naquilo que celebramos nesta semana, a cruz de Cristo, e é o que torna tudo isso possível. E Érica, enquanto você falava, eu não pude deixar de pensar em apenas algumas outras passagens em Apocalipse. Do capítulo 1, versos de 5 a 6, diz assim: Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio de seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Portanto, isso é motivo de louvor, de adoração. Então, no último capítulo do livro de Apocalipse, o fim da história, quando vemos o novo céu e a nova terra, onde todas as coisas são feitas novas, diz o seguinte: Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. Versos 1 e 2. Lembrem-se, a árvore da vida estava no Gênesis, e Adão e Eva foram expulsos do jardim, proibidos de comer da árvore da vida, porque escolheram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que fez o Deus que vai em busca de seu povo com diligência? Ele veio atrás deles para amá-los, estar com eles, para que pudessem voltar e comer da árvore da vida. A árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês.
As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. Amém. Essa é a melhor notícia. Você ouviu Nancy DeMoss Wogemuth nos lembrando do poder do Evangelho. Antes da Nancy, ouvimos nossa professora convidada, Erika Van Heidsma. Durante toda a semana, ela nos mostrou como a Bíblia é realmente uma grande história de amor. Ela também convidou você a tomar o seu lugar nessa história. Se você perdeu algum dos ensinamentos dessa semana, ainda pode ouvi-los no nosso site www.avivanossoscaracóis.com. Enquanto estávamos gravando, um grupo de mulheres estava ouvindo conosco e vamos ouvir como essas mensagens as impactaram. Erika falou sobre quando Jesus veio, que eles esperavam um Messias para libertá-los de Roma, assim como ele os havia libertado de outra anarquia. Mas ele veio para libertá-los de um plano muito mais sinistro e malévolo. Também quero ser resgatada. Quero ser resgatada da luta. Deus está sempre trabalhando, matando impiedosamente o que está tentando me matar, tirando o Egito de mim. Portanto, sou muito grata por um Messias que veio para corrigir as coisas que estavam erradas, não as coisas do lado de fora, mas as coisas do lado de dentro. E são nessas circunstâncias que estão nos pressionando que às vezes focamos. Senhor, tire-me disso, conserte isso, resolva isso, mude aquilo, mude aquela pessoa. E não é que Deus não se importe com essas coisas, é que Ele quer usá-las como parte do seu processo para voltar nossos corações para Ele, para que Ele possa nos libertar das coisas que realmente nos mantêm em cativeiro. E isso não é a circunstância, ou o parceiro, ou a criança, ou a questão de saúde, ou o desafio financeiro. Somos nós mesmas. É meu orgulho, meu egoísmo, meu controle. Ele quer afrouxar e remover meu apego a tudo isso para que possa me segurar em suas mãos. Portanto, a coisa que parece mais difícil pode realmente ser a maior expressão de amor. E é isso que vemos na cruz, como temos falado esta semana. Obrigada, Lisa. Eu amei quando Erika mencionou que muitas pessoas dizem que o Deus do Antigo Testamento é um Deus malvado, cruel. Porém, ela destacou a imagem poderosa que Israel é como se fosse seu filho primogênito. Qualquer um de seus filhos, não importa, você faria qualquer coisa para resgatá-los, para recuperá-los. Muitas vezes analisamos as Escrituras com nossa visão limitada, mas como na história de Corrie ten Boom, quando ela compartilhava o lado de trás da tapeçaria, só era possível ver a bagunça dos fios. Mas quando ela a virava, era algo lindo. Isso me lembra como às vezes, com os nossos olhos, lemos as Escrituras, nos concentramos em algo, mas é apenas uma pequena parte. Porém, quando podemos analisar o todo, e como ela falou sobre as diferentes camadas, podemos ver que tudo estava ligado ao seu amor. Acho que é como uma leoa mãe tentando pegar seu filhote. Ou quando você diz ao seu filho, cuidado. E como eles interpretam? Oh, você está sempre estragando minha diversão. Mas não percebem que estavam prestes a ser atingidos. Um carro estava vindo e você só estava querendo protegê-lo. É essa perspectiva conflitante. Acho que na eternidade olharemos para trás e veremos. Aquilo doeu, mas foi proteção. Foi para o meu bem. Usaste aquilo, Senhor. Portanto, obrigada, Erika. Não fará o juiz de toda a terra o que é certo? É um mundo realmente confuso. Mas não está confuso porque Deus o confundiu. Está confuso porque nós fugimos dele.
Toda a história das Escrituras e toda a história da humanidade é Deus indo atrás de seu povo para resgatá-los e redimi-los e fazer todas as coisas novas. Às vezes, parece que seus métodos de fazer isso nem sempre são confortáveis ou fáceis de explicar, mas eles são sempre bons e sempre certos. E naquele dia nós o veremos e o agradeceremos por isso, pois hoje só podemos confiar pela fé, certo? Na segunda-feira, quando iniciaremos a série O Céu Reina, Nancy a levará à confiança de que Deus está no controle de todas as coisas. Ela diz o seguinte: Deus é maior, Deus é mais poderoso, Deus é mais real do que qualquer coisa que esteja oprimindo minha vida esta semana. E Ele é mais real do que qualquer coisa que esteja te oprimindo nesta fase da vida em que você se encontra. Tenham uma maravilhosa celebração do sacrifício e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vive! Feliz Páscoa! O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revival Hearts, com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.